Oi, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Bom, aula de hoje, terça-feira, dia 6 de outubro. Vamos começar corrigindo as páginas 20 até 22 de GO que a tia deixou aí de tarefa, tá bom? Então estejam aí, ó, com as páginas abertas pra gente bater um papinho sobre elas e corrigirmos o dever que vocês fizeram, tá? Então, aqui nessas páginas, o assunto foram as paisagens, né, e a forma de viver. Aqui na página 20, mostra sobre as necessidades dos grupos sociais, a forma como eles se organizam, e a partir dessa leitura, vocês conseguiram responder as páginas seguintes. Por exemplo, na página 20 e 21, mostram algumas imagens, né, de pessoas em diferentes lugares, mas elas têm algo de semelhante, elas têm algo em comum entre si. Na número 1 pergunta, letra A, o que há de semelhante em todas essas imagens? Na imagem 1, na imagem 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, vocês perceberam que em todas elas há um abrigo, né? Abrigo diferente, porque essas pessoas vivem de formas diferentes. Então, o abrigo da pessoa que mora lá nas terras indígenas vai ser diferente das pessoas que estão no Alasca. Só que o que há de semelhante é que todas elas estão abrigadas. Foi? Lá na página 22, vem o restante das questões. Nas imagens, os locais que servem de abrigo para as pessoas são semelhantes ou são diferentes? Bom, eles são diferentes, certo? E lá, cada um do seu jeitinho de viver consegue o quê? Consegue proteção, consegue realizar suas atividades, cada uma atendendo às suas necessidades. São abrigos diferentes, mas todos são abrigos, né? Todos têm aquela função de proteger, de abrigar quem vive ali naquele local. Letra C. Apesar de viver em locais diferentes, todas as pessoas têm algumas necessidades em comum. Pensando no que você utiliza para viver, liste no mínimo 3 necessidades do ser humano. E aí, quais foram as necessidades que o ser humano não pode deixar de fazer que vocês listaram aí? Por exemplo, se alimentar, se agasalhar, se locomover de um lugar para o outro, né? Seja para trabalhar, seja para ir à escola, seja para ir ao supermercado. Então, são necessidades que o ser humano necessita para poder viver. Ele não pode deixar de se alimentar, não pode deixar de se vestir, não pode deixar de se locomover, porque as necessidades dele, ele precisa fazer essas coisas para que elas sejam todas atendidas, né? Você colocou alguma diferente? Se colocou, ok. A tia deixou aqui 3 opções. Letra D. Como você imagina que as pessoas vivem nos lugares representados nessas imagens e como elas se deslocam de um local para o outro? Por exemplo, essas pessoas que vivem aqui no Alasca, como é que elas se locomovem de um lugar para o outro? As pessoas das terras indígenas, lá do Caipó. E as pessoas do deserto? E lá na área rural? Como será? Bom, foi uma resposta pessoal, cada um colocou de um jeito. Depois a tia vai querer ouvir na aula ao vivo o que foi que vocês escreveram aí nessa resposta, ok? E letra E, que meios de transporte as pessoas utilizam para se deslocar na área urbana e na área rural? Bom, na área urbana, né, aqui nas cidades onde a gente vive, a gente vê bastante carro, moto, bicicleta, van, ônibus, caminhão. Já na área rural também tem carros, também tem motos, só que em menos quantidade, né? Lá eles utilizam mais carroças, eles utilizam caminhonetes, que são carros grandes para passar por aquelas ruas que às vezes não são asfaltadas, como na área urbana. Eles usam também jipes, então são diferentes de acordo com o local onde a pessoa mora. Foi? Bom, corrigidas as páginas 20 a 22 de GO, agora nós vamos para história. Ó, vamos conversar sobre as cidades e as cidades têm história, tá? Livro de História, página 22, vamos lá. A gente já conversou sobre a cidade de Rio das Ostras, né? Na semana do aniversário de Rio das Ostras, nós batemos um papo sobre a história da cidade, né? Sobre quando ela surgiu, sobre quando ela se emancipou, começou a ser uma cidade independente, sem pertencer a nenhum outro lugar. E assim como a cidade de Rio das Ostras tem uma história, essas outras todas as cidades aqui da página 22 de História também tem uma história. Então, ó, Lyon, que é uma cidade da França, Fortaleza é uma cidade do Brasil, Joanesburgo é uma cidade lá da África do Sul, Pequim é uma cidade da China, Guadalajara é uma cidade do México e
Tel Aviv é uma cidade de Israel. Todas essas cidades também têm história. Também tem quando elas surgiram, por que elas surgiram, quais foram as pessoas que viveram ali, quais são os pontos turísticos, cada uma dessas que a tia falou e todas as outras que existem também, tá? Então, ó, você já sabe que cada rua tem uma história. Assim como as ruas, os bairros e as cidades do mundo todo também têm uma história. E aí, essas aqui são alguns exemplos. Já na página 23 diz: cada cidade tem características próprias e desenvolvimento depende do modo de vida das pessoas que as habitam. A tia já está aqui na página 23, acompanha aí no livro de vocês. Para conhecer a história de uma cidade, é preciso saber os costumes das pessoas, a relação da população com o meio ambiente, se cuida, se não cuida, a cultura local, as construções, entre outros aspectos. Então, exemplo. Se a população de uma determinada cidade, de um determinado país, cuida do meio ambiente, aí a cidade vai ter a sua característica de que é uma cidade que preserva o meio ambiente. Se não cuidar, infelizmente vai ser uma cidade prejudicada por conta das atitudes do ser humano, né? A gente conversou aí algumas semanas atrás sobre o Pantanal, então mostra que aqui no nosso país, infelizmente, o ser humano não está tendo cuidado com o meio ambiente e a consequência acaba acontecendo para todos nós que moramos aqui. Para começar nosso estudo, escolhemos um país chamado Grécia e uma das suas cidades. Foi na Grécia que começaram os Jogos Olímpicos. Alguém já ouviu falar em Jogos Olímpicos? Ou todo mundo só está ouvindo falar em futebol, futebol, futebol? Bom, os Jogos Olímpicos já aconteceram em várias cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil já aconteceu. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre isso. Aqui embaixo, na página 23, tem um mapa. O mapa que mostra o continente europeu e o continente asiático e os países que fazem parte deles. Então, como nós vamos falar da Grécia, a tia vai circular aqui para vocês, ó, onde está localizada a Grécia. Ela está bem aqui embaixo. Mas vocês também podem destacar a página 27 do material de apoio. É o mesmo mapa. E aqui, ó, a tia destacou bem onde está a Grécia. Tá bom? E nós vamos falar da cidade de Atenas. Bom, os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas começaram no ano 776 a.C., ó, muito tempo atrás. E foram criados em homenagem ao deus grego chamado Zeus. Quando esse evento acontecia, havia uma trégua, era uma paradinha, uma pausa, entre as cidades que estivessem em guerra. E a passagem e a segurança de todos que se dirigiam para as Olimpíadas era garantida. Então, para todas as pessoas que iriam competir nas Olimpíadas, lembrando que as Olimpíadas acontecem e há vários jogos que ocorrem durante as Olimpíadas. Não é só o futebol, acontecem vários outros esportes, ok? Vamos lá. Muito mais tarde, no ano de 1896, Pierre de Fred, barão de Colbert, organizou o que chamamos de Olimpíadas Modernas. Atualmente, essa competição se realiza de 4 em 4 anos, sempre em países diferentes. No ano de 2004, essa competição aconteceu na Grécia, onde os desportistas de todo o mundo competiram. No ano de 2008, foram realizados os Jogos Olímpicos de Verão, oficialmente conhecido como o Jogo das 29 Olimpíadas, evento que ocorreu na cidade de Pequim, na República Popular da China. Ou seja, 4 anos depois de ter acontecido na Grécia, aconteceu já em outra cidade, em Pequim, que fica na China. Dessa Olimpíada participaram 10.500 atletas, que competiram em 302 jogos de 28 eventos de 28 esportes. Em 2012, os Jogos Olímpicos foram realizados na capital da Inglaterra. 4 anos depois, já aconteceu em outro país. Em 2016, foi a vez de uma cidade brasileira sediar os Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro foi escolhido para ser palco deste evento multiesportivo, realizado no segundo semestre do mesmo ano. Tanto a cerimônia de abertura como a de encerramento aconteceram no estado do Maracanã. Já ouviram falar em Maracanã alguma vez? Então, e as competições foram realizadas em diferentes locais da cidade.
No total, aconteceram 306 disputas de medalhas e 28 esportes organizados em 42 modalidades, 2 a mais em relação aos jogos anteriores que aconteceram em Londres. No século XXI, que é o século em que estamos, cada vez mais cresce o interesse pelos esportes, que se propagam em quase todos os países do mundo. Eles representam os desafios para verificar a capacidade dos atletas de superar limites e vencer nas diferentes modalidades esportivas. Então, os Jogos Olímpicos, eles não estão ali só para mostrar o futebol que nós estamos acostumados a ver passar na televisão, toda quarta-feira, todo domingo. Nos Jogos Olímpicos acontecem vários tipos de jogos, vários tipos de esportes são disputados ali. Tem o futebol também, mas tem o futebol feminino, que é o que a gente não costuma assistir muito na televisão. Os Jogos Olímpicos mostram. Tem o vôlei de praia, tem o vôlei de quadra e sempre acontecendo equipe masculina e equipe feminina. Além de dar oportunidade também para aquelas pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação física, né? Para pessoas que têm alguma deficiência, eles também podem participar. São chamados os Jogos Paraolímpicos. Bom, aqui na página, ainda na página 25, tem uma fonte histórica que vocês vão fazer a leitura para responderem o quadro da página 26, ok? Embaixo vocês farão uma pesquisa. A fonte histórica 3 é que vocês vão ler. O título da fonte histórica 3 é As medalhas do Brasil. Conheço os atletas que subiram ao pódio na Rio 2016, né? Quando a Olimpíada aconteceu aqui no Brasil, no Rio. A fonte histórica traz os nomes dos atletas brasileiros que se destacaram pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de 2016, realizadas no Rio de Janeiro. Responda a questão seguinte e depois a gente vai compartilhar essa pesquisa. Por que a Olimpíada de 2016 foi considerada importante para o Brasil? Bom, através das informações lidas aqui na página 25, se você pesquisar um videozinho sobre as Olimpíadas de 2016 no YouTube, se você pesquisar informações no Google, assistir alguns vídeos, perguntar para o papai e para a mamãe se eles assistiram, vocês vão conseguir elaborar uma resposta, um pequeno parágrafo, tá? Aqui explicando por que essas Olimpíadas foram importantes para cá. Lembrando que quando as Olimpíadas acontecem na cidade, a cidade recebe vários turistas e visitantes de outros lugares, de outros países, para assistirem a todos os jogos que vão acontecer, tá bom? E na página 27, diz, com base no mapa da página 23, ampliado na página 25 do material de apoio, e no texto sobre os Jogos Olímpicos do século XXI, localize os países e as respectivas capitais que sediaram as Olimpíadas de 2004, 2008 e 2012. Espera aí, a gente vai ter que voltar aqui, ó, no texto da página 24 e 25 e descobrir quais foram os países que sediaram as Olimpíadas em 2004. Qual foi? E em 2008, qual foi? E em 2012? Então, você vai pegar o mapa e vai circular. Qual foi o país que sediou a Olimpíada em 2004? Procura, circula. Qual foi o país que sediou a Olimpíada em 2008? Procura, circula. Igual a tia fez aqui, ó, na Grécia, tá? Número 2, responda. Os Jogos Olímpicos foram criados em homenagem a quem? Tá tudo no texto que a gente já leu. Letra B. Como eram tratadas as pessoas que participavam dos Jogos Olímpicos? Retorna no texto que a gente já leu. Letra C. Quem organizou a primeira competição dos Jogos Olímpicos modernos? Eu me lembro de ter lido isso lá no texto, no início do vídeo. Não lembra? Volta no texto, volta ao vídeo, dá uma pesquisada e responde aqui na letra C. Bom, vocês agora vão fazer uma outra pesquisa, tá? Mas essa vai ser um pouco mais elaborada porque vocês vão escrever aqui, tá? Na aula de amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vocês vão pesquisar o seguinte: as modalidades esportivas que foram disputadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Lembra que os Jogos Paralímpicos foram jogos que também dão oportunidade para as pessoas que têm alguma deficiência participarem?
Vocês vão pesquisar sobre os Jogos Olímpicos de 2016 e vão escrever lá na pesquisa da página 28 quais jogos foram disputados, os acontecimentos que marcaram esse evento e as contribuições importantes que esses jogos deixaram para as pessoas, ok? Então, quando vocês forem escrever aqui na página 28, vocês terão que responder essas 3 perguntas da página 27 na hora de elaborarem aqui um pequeno textinho, tá? Tia, eu não vou conseguir escrever todas essas linhas, ok. Só que na sua pesquisa eu preciso que essas 3 perguntas sejam respondidas, tá bom? Então, ó, manda ver. Qualquer dúvida, a tia tá aqui à disposição. E amanhã a gente vai conversar melhor na nossa aula sobre esses jogos que aconteceram aqui no Brasil, tá? Um beijo!